Saindo da frente, para o print. E manda as dúvidas aí, Rafinha. Foi o print. Show. A Mariana perguntou se a interrupção da formação de proteínas pode levar à predisposição da esquizofrenia. Pô, interromper formação de proteína, Mário, eu acho forte, entendeu? Esquizofrenia é a formação de sinapses de forma desordenada, né? O que causa a esquizofrenia? Não se sabe, né? Não se tem determinado, assim, ó, isso aqui causa, até porque se você tivesse algo claramente determinado, seria razoavelmente fácil de tratar, né? Mas falar em interrupção da formação de proteínas me parece difícil, né, Mari? E eu nunca falaria isso, porque interromper a produção de proteína é morte. Se a célula não tiver proteína, ela morre, entendeu? Então aí não é nem esquizofrenia, é morte completa. Então, acho estranho, não explicaria assim não, tá bom? Manda mais, Rafa. O Gabriel perguntou o que a proteína beta-amiloide pode fazer no cérebro. Então, cara, o excesso da proteína beta-amiloide pode acabar levando, sim, a quadros, por exemplo, de mal de Parkinson, de mal de Alzheimer. Então, se você for procurar, a proteína beta-amiloide é uma proteína que, a princípio, não tem função. E os acúmulos excessivos dessa proteína beta-amiloide podem acabar levando a essas doenças degenerativas. Entendeu? Pode mandar mais. Deixa eu ver aqui. Você ainda não falou do... Eles perguntaram o que são apoenzimas e aloenzimas. Boa, 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 boa. Deve ser holoenzima. É oloenzimas, provavelmente. Ah, beleza. E além disso, eles perguntaram se no vestibular caísse a desnaturação irreversível ou reversível, o que eles colocam. Reversível. Que você vai ver que já está caindo assim, tá? Enzima. Cofator. Bom, a enzima obrigatoriamente é uma proteína. O cofator pode ser um sal mineral, pode ser uma molécula orgânica, exemplo, uma vitamina. Isso aqui, a porção proteica da enzima é a apoenzima. E isso aqui, que é o conjunto da enzima mais cofator, lógico, gente, caso esta enzima tenha cofator, o conjunto enzima-cofator é a holoenzima. Tudo bem? Tira o printão aí, quem quiser. E vamos fazer a questão. Foi? Show de. Carlinhos, quando você for descer, se tu descer, tu traz um copinho d'água pra mim, tá bom? Quem descer aí. Eles fogem aqui de vez em quando. Já falei, né? Lancha, coisa e tal. Sem inveja, olha na aula do Léo, de medicina, sexta-feira, a gente come cachorro quente. Aí o Léo fica com inveja. Tá todo mundo comendo cachorro quente aqui, ele dando aula. É mó vacilo, cara. Porque, gente, descomplica que é fogo, cara. A gente tem almoço, a gente tem lanchinho. E toda sexta-feira o lanche é cachorro quente. Olha só. E o Léo aqui dando aula pra vocês. Foi uma coisa de bom trabalhar sexta, né? Pois é. Mas sexta também tá por aqui. Só não dou aula. Mas come cachorro quente. Como? Como os três logo. Essa questão é bem boa, né, cara? Não é difícil, é interpretativa, né? Mas é bem boa. Tema atual. Bom, gente, vamos lá. A enzima PSP, sintase, presente em praticamente todos os vegetais, é modificada na soja transgênica, tornando-a resistente à inibição pelo herbicida glifosato. Não dá pra ver, mas eu circulei na minha folhinha isso, entendeu? Que ela está resistente à inibição pelo herbicida glifosato. Assim, o tratamento com esse herbicida
não prejudica o desenvolvimento das culturas de soja transgênica, mas evita o crescimento de outros vegetais indesejáveis. Então, ó, o glifosato, ele inibe a enzima EPSP, tá bom? Mas que a planta transgênica não tem essa inibição. No estudo para a identificação das variedades transgênicas de soja, foi medida nas mesmas condições experimentais a atividade da PSP sintase em extratos de folhas de diferentes tipos desse vegetal, em presença ou ausência de glifosato. As atividades da enzima nesses extratos, na ausência do inibidor, apresentaram o mesmo valor. Observe o gráfico. A curva que corresponde, e aí ó, é prestar atenção, né? A curva que corresponde à razão da atividade de uma enzima da variedade transgênica. Sobre a comum é indicada pela seguinte letra. Atividade da transgênica sobre a comum. Vamos pensar assim. Está aqui a enzima EPSP da transgênica. Está aqui a atividade da enzima EPSP, valeu Carlinhos, EPSP da comum. O que acontece, gente? Quando eu colocar o glifosato, na medida em que eu aumentar a concentração de glifosato, aumentar a concentração de glifosato, ele não inibe a EPSP? Inibe. Então ele diminui a atividade dessa enzima. Mas ele diminui a atividade dessa enzima na soja comum. Ele diminui a atividade da enzima na soja comum. É só ler o enunciado. Já a soja transgênica, ele não inibe. Então, na soja transgênica, isso aqui vai ser constante. Vai ser constante, não varia. Agora, na comum, é inibido. Se eu tenho sempre um número lá em cima, ó, no numerador, que não varia, mas o denominador, quanto mais glifosato tiver, menor o denominador, se eu vou diminuindo o denominador, eu vou aumentando a razão. Vê se todo mundo entendeu. Vê se você entende que nessa concentração de glifosato, eu vou ter botar, sei lá, 100 sobre 50. Nessa concentração de glifosato, a enzima transgênica é constante, é 100. Agora, a convencional, né? A convencional vai estar mais inibida, vai ser 20. Nessa concentração, a transgênica vai ser 100, não foi inibida. A convencional vai ser 10, entendeu? Na medida em que eu vou aumentando a concentração de glifosato, eu diminuo a atividade da soja comum e, consequentemente, eu aumento esse valor, não é? Porque aqui eu tenho 100 sobre 50, né? Então aqui eu tenho 2. Aqui eu tenho 100 sobre 25, aqui eu tenho 4. Aqui eu tenho 100 sobre 10, aqui eu tenho 10, o valor aumenta. Então por isso que a letra certa é a letra A. É o W, beleza? É o W. Show? Bom, deixa eu sair da frente pro print, para quem te quer. E manda dúvida aí. A primeira dúvida que eu mando é que tem um monte de gente dizendo que não entendeu, não. Uhum. Bom, vê se continua sem entender depois do numérico. O que o enunciado me diz? Vou voltar para ele, ó. A enzima EPSP sintase, presente em praticamente todos os vegetais, é modificada na soja transgênica, tornando-se resistente à inibição pelo herbicida glifosato. Resistente. Quanto mais glifosato tiver, o da soja transgênica, ó, nada, ela é resistente. Ela está cagando para a concentração de glifosato. Então a atividade da enzima na soja transgênica não varia. Agora, na soja comum, varia. Ela é inibida pelo glifosato. Qual era a pergunta, minha gente? Indo lá para baixo, debaixo do gráfico. A curva que corresponde à razão entre a atividade da variedade transgênica, razão. Você já deve ter assistido a aula de matemática de razões e proporções. O que é razão? É um dividido pelo outro. Então, a curva que corresponde à razão entre a atividade da variedade transgênica e a atividade da comum, razão 1 dividido pelo outro, é qual?
Atividade da transgênica sobre a comum. Se não tiver glifosato, outra forma de ler aqui. Se não tiver glifosato, é 1, ó. Por que se não tiver glifosato? Se não tiver glifosato, a atividade da enzima da transgênica e da comum são iguais. Então, se é 10 sobre 10, dá 1. Se é 100 sobre 100, dá 1. Se é 1000 sobre 1000, dá 1. Se não tiver glifosato, que é o herbicida. Na medida em que você vai aumentando a concentração de herbicida, você afeta a atividade da enzima de quem? Da transgênica ou da comum? De novo. A enzima é PSP sintase, presente em praticamente todos os vegetais. É modificada na soja transgênica, tornando-se resistente à inibição pelo glifosato. Então a transgênica é resistente, não muda. Mas a comum, ela é inibida. Então, na medida em que eu aumento a concentração de glifosato, eu diminuo a atividade da comum, que está no denominador dessa razão. Então, se aqui, ó, diminuir. Então, agora, em vez de ser 100 sobre 100, que era no zero, é 100 sobre 50. Opa, então, em vez de ser 1, vai ser 2. Aqui, em vez de ser 100 sobre 50, como tem mais glifosato, e a atividade da comum vai ser menor ainda. E vai ser menor ainda. E vai ser menor ainda. Então, quanto menor o valor do denominador, maior o valor dessa razão. Não sei se ajudou, mas é a interpretação de gráfica, é a matemática. Manda aí, Rafinha. Ainda já falou de indução enzimática, não, né? Inibição. Inibição. Ainda não. A Daniele perguntou como funciona a alfa-glicoproteína ácida. Daniele, alfa-glicoproteína ácida, não sei especificamente em relação ao que você está falando. Porque, gente, nós temos cerca de 100 mil proteínas no corpo. Se você perguntar a função, né, dessas... Não vou falar nem de 100 mil, de umas 100, talvez eu saiba dizer, mas não de todas, né? Então, não sei de qual proteína que você está falando, infelizmente. Mas manda outra. A Josiane perguntou de que forma a nicotina interfere na ação da enzima acetilcolinesterase no indivíduo. Não, a nicotina, ela não age na acetilcolinesterase. Quem inibe a acetilcolinesterase são os organoclorados e os organofosforados. Então, quem inibe a colinesterase são inseticidas, tá? Mas a nicotina não tem ação sobre ela, não. Beleza? Pode mandar mais. A Bruna perguntou se a soja transgênica não sofre alterações por causa do glifosato, ela não deveria se manter constante? Acho que é. Não, beleza. Ela se mantém constante. Mas, Bruna, a questão aqui não é a atividade da soja transgênica, Bruna. É a razão da atividade enzimática. É a razão, olha a pergunta, entre a variedade transgênica sobre razão matemática, um sobre o outro. Você tem aqui o valor da transgênica sobre a comum. A transgênica permanece constante, Bruna? Permanece. Então, se esse eixo aqui estivesse escrito atividade da soja transgênica, ia ser X. Mas não está escrito isso. Está escrito razão da atividade enzimática, ou seja, da soja transgênica sobre a soja comum. A transgênica permanece constante, mas a comum diminui. Se a comum diminui, a razão aumenta. Tudo bem? Bom, para fazer a próxima questão, a gente tem que falar de estrutura. E aí vamos falar de estrutura proteica. Pode só fazer uma rápida? Pode? Manda aí. A Anne perguntou como eu sei se a enzima tem ou não um cofator. Decorando. Mas aí, M, é o tipo da coisa. Você viu? O Oda acabou de falar não sei aqui, M. Ah, qual é a função da alfa, gama,